agora com o quadro Brasília em Ação. Marcelo Moraes está aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo Até bem. que enfim você voltou, né? Que ótimo estar de volta aqui. Tava com saudade de vocês, de você e de quem está nos assistindo também. Que coisa boa. Olha, hoje a gente vai falar de muitos detalhes que a gente não compreende, pelo menos não fazia ideia, que vem com as eleições. A gente está às portas das eleições e o mercado é muito movimentado, gera empregos, tem injeção de muito dinheiro nessa época. Hoje, por exemplo, a gente vai dar um exemplo das indústrias gráficas, né? Quanto material é impresso nessa época para fazer divulgação de campanha e quantas pessoas que estavam desempregadas conseguem uma oportunidade agora, né, Marcelo? É verdade. Nós estamos aí às vésperas da eleição, agora no domingo, uma data super importante para todos nós brasileiros. Outra data importante, tivemos aí também alguns dias atrás o seu aniversário, que eu não pude te dar os parabéns, então dou ao vivo aqui agora, parabéns. E não é só importante para a democracia, mas e para os próximos 4 ou 8 anos, né? Mas importante também para a economia. Nessa época jorra dinheiro na economia no Brasil inteiro, no Distrito Federal não é diferente, né? Só para você ter uma ideia, o pessoal que está nos assistindo, só de fundo eleitoral, que é um fundo que foi feito especificamente para bancar as campanhas eleitorais com dinheiro público, dinheiro do contribuinte, são 5 bilhões de reais no Brasil inteiro. Mais os fundos privados, né? Financiamento de campanha privada, etc., isso aí vai dar algo em torno de 7, 8 bilhões de reais. E esse dinheiro vai para o comércio, vai para as lojas, vai para os restaurantes, vai para os mercados, enfim, gira na economia. Então, um momento super importante. E um dos setores que mais se beneficia, que é quase um segundo Natal, como a gente fala, que normalmente é a data mais importante para comércio e tudo mais, é o setor de indústrias gráficas. Eles têm um final de ano muito forte por causa das embalagens, sacolas, né, e panfletos, promoções de lojas. Mas agora, nessa época de eleições, a cada 2 anos, eles também têm um período sazonal que é super importante para o faturamento deles. Nós temos aí no Brasil mais ou menos 150 mil gráficas. Em Brasília são aproximadamente 15 mil empregos diretos e mais ou menos 500 gráficas. E a gente vai mostrar para o pessoal de casa o que as eleições podem trazer, não só de coisas boas, né, para os nossos próximos anos, mas também agora, de imediato, com esse dinheiro que vai circular na economia. Então vamos acompanhar. Vamos lá. Esse período de eleições aqui no Distrito Federal, que acontece de 4 em 4 anos, gera uma expectativa grande para o empresário gráfico, né? E esse ano nós tivemos aí, como a nossa expectativa, um crescimento aí na ordem de 10%. E aí nos preparamos até para um crescimento maior do que isso, né? E, consequentemente, demanda de funcionários e assim por diante, né? E, então está sendo bom, está sendo satisfatório para a indústria gráfica. A demanda de material gráfico político, ela tem dois tamanhos, né? Tem da micro e pequena impressão digital, esse nicho de mercado aí ele é maior. Então ele se tornou mais atraente e mais satisfatório para o empresário gráfico. As gráficas medianas teve um crescimento aí na ordem, eu acredito, até 10%, que é o caso que aconteceu com a nossa empresa. E da área digital, eu acredito, mensuro aí até uns 20%, né, de crescimento, conversando com vários companheiros, vários colegas aí que trabalham na área digital, porque a demanda para eles dependendo de quantidade, se torna maior para eles. Eu estou há 30 anos com essa empresa, né, e trabalho campanha política desde 98. Todas as campanhas do Distrito Federal, conheci, acompanhei todas elas e fiz trabalho gráfico. Falando daquela eleição de 2002, comparada a hoje, uma redução de 90%. Naquela época se imprimia cartazes, tamanho grande, foto inteira, se pregava para todo lado na cidade, então consumia muito papel. Isso acabou a redução aí, para não ser muito pessimista, 90% da redução daquela primeira campanha que eu fiz em 2002 para essa de hoje. Devido à pandemia, a falta de material no mercado, da indústria gráfica não foi diferente, então nós aqui da Gráfica Qualidade, nós nos preparamos antes do período eleitoral, né? Compramos papel, compramos tinta, compramos os materiais necessários para a impressão gráfica para a demanda de serviços da ordem política, né? A gente procura investir em máquinas, equipamentos e melhoria nesse sentido, né? Agora, a máquina e equipamentos dos últimos anos está muito difícil de fazer investimento por falta de demanda de serviços gráficos. Mas devido à pandemia, nós estamos aí cobrindo dívidas adquiridas aí no período de pandemia. Estamos voltando com o quadro de funcionários, né? Readmitindo de novo, né? Já estamos aí, readmitimos aí na ordem aí de 60%. Eu estava parado, né? Não conseguia arrumar emprego. Aí tive essa oportunidade, né? Para vir trabalhar aqui na Gráfica Qualidade. Agora, graças a Deus, está tendo, ou seja, verba, dinheiro em casa. Saía de manhã para procurar algum emprego, não achava, tal. E aí é essa, pai de família, tinha que ganhar dinheiro,
muito ruim. Então aí o seu Antônio, né, o Antônio Ossac, me chamou para trabalhar na gráfica. E então agora, graças a Deus, está bem melhor. Eu penso assim, é temporário, mas quem sabe a gráfica não engrena, né? Venha muito serviço e eu acaba ficando muitos e muitos anos por aqui, né? Ele foi contratado para campanhas políticas anteriores, né? A 3 campanhas anteriores, e foi efetivado. E depois, na crise empresarial e também pandemia, foi embora, foi demitido. E agora a gente readmitiu de novo, temporário. Espero que nós consigamos aí recontratá-lo definitivamente, né? Nós estávamos esperando na ordem aí de até 15% no aumento do faturamento. Ainda não fechou o período, mas nós já estamos aí atingindo os 10%, né? Então, de qualquer maneira, de qualquer modo, já é um trabalho bom e que vem aí ajudar muito no faturamento da empresa, né, no exercício. É um trabalho de resistência, né, Marcelo? Porque o mercado está mudando, está ficando digital, está tudo se transformando. A gente viu ali falando a diferença de 20 anos para cá, como o mundo mudou, mas ainda assim está gerando emprego e movimentando a economia, né? Você vê, a gente sempre fala da importância da ativação da economia porque gera emprego. Que tem muitos brasileiros, muitos brasilienses em especial, precisando de emprego. E ali mostra, né, que ele teve 2 problemas. Primeiro, o digital, que realmente ocupou muito espaço, e o segundo, as regras eleitorais, que hoje são muito mais severas. Então, para as campanhas ficarem mais baratas, usarem menos dinheiro público e privado, muita coisa já não se pode fazer mais. Cartazes, outdoors e tal. Então, diminuiu muito o número de papel, né, a quantidade de papel utilizada. Então, novos tempos. Mesmo assim, o faturamento aumenta. A gráfica do seu Antônio é uma gráfica grande. Gráficas pequenas, ele quando recebe um pedido grande nessa época eleitoral, às vezes dobra o faturamento. Né? E 98% das gráficas são de pequeno porte. Então, por isso que é uma data tão importante para esse segmento que enfrentou uma pandemia difícil, especialmente as pequenas, porque as grandes acabaram se virando com embalagens e tudo mais para delivery, né? Mas as pequenas sofreram muito e tem, nessa época do ano, uma possibilidade de respirar para começar 2023 com mais gás. E a gente sabe a importância do pequeno empresário, do microempreendedor, das pessoas que têm empresas menores para o mercado e a dificuldade que elas têm a mais de se manter quando tudo isso acontece e as grandes têm força para segurar, né? Só lembrando, 95% das empresas são micro e pequenas e essas empresas empregam quase 60% de todos os trabalhadores do país. Então a importância que esse pessoal tem, às vezes com 2, 3, 4, 5 funcionários, mas que fazem a locomotiva girar, é super importante. É gente que tem muita garra e tem muita resiliência. Tem mais um recadinho, pode? Pode. Só, desculpa abusar e já abusando. É só para avisar e para ajudar o comércio local também. Nós vamos ter o domingo com o comércio aberto. Houve um acordo do Sindivarejista com o Sindicato dos Comerciários. Então, as lojas, os shoppings vão estar funcionando normalmente no horário de domingo, que normalmente é das 14 às 20 horas. Bares, restaurantes também funcionando. E pela segunda vez na história, não teremos lei seca. Então, quem quiser ir a um bar, a um restaurante, tomar um drinkzinho, no domingo, faça o seu papel cívico de votar, não beba antes, né, claro, mas depois pode tomar um chopinho para, de repente, comemorar a eleição do seu candidato. E acompanhe a gente na Record TV, que a gente vai estar fazendo uma linda cobertura desse dia. Obrigada, Marcelo Moraes. Obrigado bom você. Demais ter você de volta. Ótimo Beijo te grande. rever.